Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. E a crise parece não ter fim no Parque São Jorge. Entra treinador e sai treinador e os problemas continuam os mesmos. O Corinthians continua com um elenco recheado de jogadores veteranos, né? E dentro de campo a equipe continua muito espaçada, dando muito espaço para os adversários no meio de campo. A gente vê falta de aproximação, o jogador pega a bola, não tem opções para fazer o passe. Então realmente a coisa continua bastante complicada no Corinthians. A gente vê que a equipe não consegue marcar a saída de bola do adversário, isso que é fundamental para jogos principalmente dentro de casa. E aí fica a questão, será que o problema é físico, né? Já que muitos jogadores vêm aí de uma sequência grande de jogos, principalmente ali Roger Guedes, Yuri Alberto, né? Será que é porque tem muitos veteranos no elenco do Corinthians? Mas a verdade é essa, o Corinthians não está organizado e o Luxemburgo terá aí um longo trabalho pela frente. E como se não bastasse toda a dificuldade que o Corinthians está passando, o Corinthians vai ter uma sequência dificílima de jogos aí neste mês de maio. Confiram aí essa sequência de jogos do Corinthians, que vai ser uma verdadeira prova de fogo para o professor Luxemburgo e para os seus comandados. Segunda-feira o Corinthians vai jogar contra o Fortaleza, né, na Neoquímica Arena, e dali pra frente é só pedreira, meu amigo. Na quinta-feira o Corinthians já enfrenta o Botafogo fora de casa, e no domingo o Corinthians vai jogar contra o São Paulo, né, na Neoquímica Arena, mas é um clássico, é sempre complicado. Depois vai enfrentar o Flamengo mais uma vez fora de casa, lá no Rio de Janeiro. E aí é Libertadores, meu amigo, Argentino Júnior, um jogo que o Corinthians vai ter que vencer fora de casa, senão vai ficar numa situação aí bastante complicada, ou seja, um jogo já de vida ou morte. E para finalizar o mês, o Corinthians vai enfrentar o Fluminense, que é uma das melhores equipes aqui do Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Botafogo, que é o atual líder, né? O Flamengo, que tem muitos acreditam que seja o melhor elenco do campeonato, e o Fluminense, que é a equipe que vem jogando melhor, ou seja, é só pedreira. Então realmente o Corinthians vai ter que se superar, vai ter que se ajustar aí, conseguir arrumar esses problemas do Corinthians no meio de campo, conseguir melhorar a produção da equipe, senão vai ser muito difícil aí conseguir vencer essas equipes. E agora vamos falar uma notícia um pouco melhor, né? Pelo Brasileiro Sub-20, o Corinthians empatou com o Atlético Mineiro fora de casa e está garantido nas quartas de final da competição, né? O Corinthians, que foi o segundo colocado no seu grupo, ficando atrás apenas do Flamengo, vai enfrentar o Grêmio, né, que ficou em terceiro do outro grupo. E o Corinthians vai ter a vantagem de decidir dentro de casa. Vale lembrar que o Corinthians, para esta partida contra o Atlético Mineiro, tinha muitos desfalques, né, já que o Luxemburgo chamou 13 jogadores do Sub-20 ali para treinar ali com o elenco profissional. Os gols do Corinthians nessa partida foram marcados pelo Giovani e pelo Wesley, né? E visando observar alguns jogadores jovens mais de perto, o Luxemburgo, conforme eu falei anteriormente, chamou 13 jogadores ali do Sub-20 exatamente para treinar ali com os profissionais. Na verdade foi mais também para compor o grupo, para conseguir fazer um coletivo, né? Já que os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais não fizeram parte deste treino. Então os garotos que o Luxemburgo convocou aí para observar mais de perto são o goleiro Cadu, os laterais Abimael, Léo Maná e Vitor Mir, o zagueiro Thierry, os meio-campos Adrian, Biro, Cauã, Dimas e João Vitor, e os atacantes Felipe Augusto, Léo Agostinho e o Pedro, né? O Pedro que inclusive já vem jogando ali pelos profissionais do Corinthians, inclusive é um jogador importantíssimo. E outra boa notícia é que o Corinthians conseguiu ali a liberação, né? O Corinthians pediu a liberação do Pedro junto ao CBF para que ele não disputasse o Mundial Sub-20, já que o Pedro hoje é uma peça importantíssima no Corinthians. O Corinthians não poderia, nesse momento que está passando, abrir mão do Pedro, né? Com relação ao Giovani e o Biro, ainda não tenho a informação definida, mas parece que eles devem disputar aí o Mundial Sub-20 pela seleção brasileira.
E a comissão do professor Vanderlei já tem 2 novos integrantes. São eles, o preparador físico Antônio Melo, ele que já acompanhou o Luxemburgo por diversas equipes, né? Ele sempre fez parte ali da comissão técnica do Vanderlei, e o outro é o Maurício Cupertino, né? Então, auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo. Eles vão se juntar também. Me parece que o Lázaro vai continuar ali na comissão, e até o preparador físico Flávio de Oliveira me parece que vai continuar como preparador físico, né? O Antônio Melo viria ali para coordenar essa parte aí da preparação física do Coringão. Então aí, mais 2 profissionais aí que chegam para somar, e esperamos aí que, se Deus quiser, o Luxemburgo, com toda a sua experiência, né, com toda a sua capacidade ali, não só técnica, mas também como motivador que ele sempre for, que ele consiga realmente tirar o Corinthians do buraco, porque a situação é realmente muito preocupante, principalmente conforme eu falei, que nossa sequência de jogos aí realmente é terrível, né? E como se não bastasse toda essa crise pela qual o Corinthians vem passando, as organizadas do Coringão convocaram um protesto para este sábado, às 10 horas da manhã, em frente ao CT do Corinthians. Ou seja, vai ter muita cobrança, devem comparecer aí milhares de torcedores para cobrar principalmente a diretoria, né? O Duílio Monteiro Alves, mas alguns jogadores devem ser cobrados fortemente, né? Principalmente os veteranos, aí o Fagner, né, o Juliano aí, que vem tendo atuações bastante apagadas. Agora, independente de protestar ou não, que isso é um direito que o torcedor tem, eu acho que o momento agora é de união, o momento é de apoiar, né, de incentivar esses jogadores, né, pode cobrar sim, mas nós temos que continuar comparecendo em peso nos jogos, né, e procurar dar força para esses jogadores, né? Eu acho que todos têm a sua parcela de culpa. Eu acho que o Duílio teve a parcela de culpa por não buscar renovar o elenco. Desde o ano passado vem dizendo isso, que o Corinthians deveria buscar agora jogadores mais jovens, né? O Duílio também, esse negócio dele, ele tem que separar um pouco o profissional, né, do pessoal. Então ele acabou contratando, por exemplo, o Paulinho ali, que é um jogador que ele mesmo disse que é um amigo pessoal dele, mas não era momento de trazer o Paulinho, ele ganhando cerca de R$1 milhão por mês, sendo que o Corinthians já tinha Juliano e Renato Augusto, que são jogadores veteranos, né? Então ele ainda trouxe o Paulinho. Então realmente foi um dos erros aí que o Duílio cometeu. Outra coisa que eu achei errado foi, por exemplo, ter vendido o Piton para o Vasco, sendo que a gente precisa de um lateral esquerdo, né? O Fábio Santos está aí para se aposentar, e o Matheus Bidu realmente é muito mais um ala do que um lateral praticamente que só sabe atacar, tem muitas dificuldades defensivas, e parece que não é tudo isso que se achavam dele, né? Então realmente o Piton foi muito aí criticado pela torcida, então eu acho que também, né, que o torcedor tem que assumir a parcela de culpa deles, né? O culpado do Duílio tem culpa, os treinadores que passaram também tem sua parcela, mas a torcedor também tem, né? Vamos lembrar lá atrás que o Silvinho, por exemplo, era treinador do Corinthians, ele foi escorraçado, né? Na época todo mundo achava que o Corinthians tinha um timaço, né? Não, porque o Corinthians trouxe o Renato Augusto, né? Trouxe o Juliano, e olha que naquela época a gente não tinha, por exemplo, não tinha o Fausto Vera, não tinha o Yuri Alberto, ou seja, era um elenco pior do que o Corinthians tem hoje. E o Silvinho, com aquele elenco, conseguiu levar o Corinthians para a fase de grupos da Libertadores, e mesmo assim ele foi escorraçado, né? Os torcedores esquecem um pouco da passagem do jogador. Acho que no mínimo o Silvinho merecia respeito, tanto ele quanto o Lázaro. Eles estão longe de ser estagiário, como dizem aí. E o Lázaro teve a chance dele, porque quando ele teve a oportunidade para dirigir o Corinthians na Sul-Americana, ele foi muito bem. Conseguiu ali goleadas, conseguiu o time jogar muito mais do que vinha jogando, por exemplo, com o Mancini, que é um treinador aí que tem acho que uns 20 anos aí no futebol profissional. Então tá na hora da torcida também assumir a parcela de culpa dela, porque alguns jogadores aí também foram perseguidos, como é o caso do Piton, aí sempre muito criticado, e hoje ele é um dos destaques ali no Vasco, né? Um lateral que tá sempre dando assistência, sempre participando de gols, né? E o Corinthians poderia estar aproveitando aí o Piton, e acabou vendendo por um valor, na minha opinião, abaixo do que poderia. E outros jogadores também, agora o Maicon, né? De repente muitos estão crucificando o Maicon, mas a verdade é que, se você observar o começo do lance ali do Maicon, quem deu um passe para ele meio na fogueira foi o Roger Guedes. O Roger Guedes é o queridinho de todos, que realmente vem jogando muito bem.
embora algumas vezes ele é fominha, ele demora um pouco para passar a bola, mas vem sendo o principal jogador do Corinthians, principalmente na ausência do Renato Augusto. Mas a verdade é que ele deixou o Maicon numa situação difícil. O Maicon errou o passe, foi o maior culpado ali pelo gol. Mas eu acho que é momento da força. Ele reconheceu, assumiu o erro dele, teve que ser muito homem para fazer isso. E o Maicon tá voltando ao ritmo de jogo agora, né? Ele teve a contusão, depois ele voltou, ele não estava bem. Então acho que é momento de apoiar. E na minha opinião, por exemplo, os garotos, por exemplo, como o Pedrinho, o próprio Barleta, eu acho que o Barleta deve voltar a ter oportunidades. Ele entrou em um momento ali de muita pressão, ele é um garoto, acabou de chegar no Corinthians, né? Ele entrou sob pressão num momento difícil ali, e de repente parece que tá meio queimado, né? O último jogo ele foi sequer relacionado. O próprio garoto Giovani, eu acho um bom jogador. O Giovani era titular na seleção brasileira sub-20 do Sul-Americano, né? O Pedro, inclusive, era reserva, se a gente lembrar. E o Giovani vem tendo poucas chances ali, principalmente depois daquele jogo contra o Santos, em que muitos acham que ele deu um passe curto, aí o Maicon acabou fazendo pênalti ali no Mendonça. Mas o Giovani é um garoto que poderia sim ter mais chance no Corinthians. Eu acho até que o Corinthians não deveria liberar ele para a seleção sub-20. Eu acho que o Corinthians nesse momento precisa de todos os jogadores, vai ter uma sequência, como eu disse, terrível. Acho pouco provável o Corinthians, nessa toda essa sequência, conseguir jogar com o mesmo time. Então é um momento ali de dar chance para os garotos. Outro erro que os treinadores vêm cometendo, por exemplo, deixar o Giuliano praticamente intocável no Corinthians. Eu lá atrás eu disse que o Lázaro começou a cavar a cova dele quando ele escalou Paulinho e Giuliano juntos. Não tem nenhuma condição. Até porque o Paulinho, para substituir o Renato Augusto, o Paulinho entra e ele joga de centroavante. Ele não joga de meia, né? E o Giuliano vem fazendo más partidas. Era momento de dar chance para o garoto Matheus Araújo. Sinceramente, eu contra o Del Valle teria entrado com Fausto Vera, Maicon e Matheus Araújo. Eu acho que com esse trio no meio de campo, eu acho que ficaria mais fácil até do Corinthians marcar a saída de bola do adversário. Agora uma pergunta que fica para todos nós. O que aconteceu com o Yuri Alberto? O Yuri que vem bastante tempo sem marcar, aí, se não me engano, acho que 6 jogos. Mas o problema não é só esse, o problema é que o Yuri vem jogando muito mal, errando passes, tendo dificuldade ali no domínio da bola. Será que ele está desgastado aí pela sequência de jogos, né? O que está acontecendo com o Yuri Alberto, né? Será que é momento ali de colocar ele no banco? Então a verdade é essa, diante de toda essa sequência, o Corinthians vai precisar usar o banco, vai ter que saber usar a garotada da base e dosar aí com os veteranos, né? Será que não é momento da chance ali pro Léo Maná, né, entrar no lugar do Fagner em alguns jogos, em alguns momentos, já que o Rafael Ramos aí tá machucado, parece que não volta, não sei se o Luxemburgo confia nele ou não, mas sinceramente eu acho que chegou o momento da garotada, mas não adianta colocar todos os garotos uma vez, né? Momento de ir colocando os garotos ao pouco, mas dando força. E isso o Luxemburgo é bom, né? Ele é um cara motivador, um cara que já revelou muitos jogadores, então mais do que ninguém ele sabe como dar confiança para essa garotada. É isso aí, nação corintiana. Esperamos aí que o Coringão consiga uma boa preparação para esse jogo de segunda, porque dali para frente é só pedreira. Isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai, Corinthians!